Ó, poxa, eu já não quero nem mostrar meu rosto hoje, né? Nossa, gente. Bom, então, o que a gente viu aula passada, vocês vão ver que eu tô falando de um outro lugar. Ver se eu consigo arrumar isso. Bom, é, o que a gente viu, aula passada, né, foi algo parecido com isso aqui, né? Deixa eu, nós chegamos nesta ideia aqui de modelar um pet shop. Todos lembram? Né? O que a gente viu foi que a gente tem um modelo, nós temos um modelo lógico, um modelo conceitual, um modelo lógico e um modelo mais físico, né? Quando a gente está falando de modelo físico, então, este modelo que a gente tem aqui é um modelo lógico. Por que lógico, professor? Porque ainda não tem os contornos do que é uma tabela, né, que a gente está vendo, que o banco de dados é feito de tabelas. Então ele tem o nome da tabela, tem alguns dados da tabela, mas não tem a tabela em si. E a gente viu que nas relações N para N, né, a gente acaba criando como se fosse uma. Deixa eu duplicar isso aqui. Então, quando tem um tipo desse, um animal recebe um serviço ou contrata um serviço, né? Porque o animal não contrata, quem contrata é o cliente, mas o animal ele recebe aquele serviço. Então, quando a gente faz isso, se eu consigo duplicar, não vou conseguir. Enfim, o que acontece? Se eu consigo pegar aqui tudo, não. Não vou conseguir. O que a gente pode fazer é descrever quais são descrever quais são as entidades, né? Então, esse é o modelo entidade relacionamento, é um modelo conceitual que vai dar base para o modelo, mais para o modelo lógico, para depois a gente chegar no modelo físico. Poxa, professor, e como é que a gente monta isso tudo? Tudo tem que fazer na mão, né? Então, vou dar uma ajuda para vocês, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. É esse cara aqui. Né? Depois eu posso colocar ele lá no. Eu acho que eu deixei já no grupo do Telegram. Né? Mas se eu não deixei, eu deixo de.
que a gente vai usar uma ferramenta, tem várias, tá, gente? Não especificamente queiram usar só essa, mas essa é boa porque eu estava até testando agora há pouco. Ela é gratuita, você pode fazer ela online ou pode baixar para o seu computador e trabalhar dentro do seu computador. Então, uma dica que eu achei nesse outro, num outro site aqui, tá? Não sei porque eu estou sem áudio. Tá no outro site e a gente vai dando uma olhadinha como é que funciona, tá? Então, vou parar aqui e vou mostrar qual é a ferramenta. Quer dizer, vou mostrar o link do cara da aula. Se aparece. Então tá aí, esse cara aí, né? Esse TechZoom. Então, como modelar, criar, gerenciar, exportar bancos de dados SQL. Página TechZoom do Reinaldo Siloto. Mas eu deixei lá esse essa coisa está lá também no nosso. Está lá no nosso. Perdi aqui. Está lá no nosso, na nossa lista de GeoPD, tá? Mas eu deixei lá também para vocês darem uma olhada. A gente vai comentando, parecido com a aula passada, né? A gente vai comentar. Ele vai falar de duas ou três ferramentas. Deixa eu ver se está numa velocidade boa. Eu gosto de assistir na velocidade 2. Vou botar na velocidade 1.25 para a gente já ir conversando. Vamos lá. A primeira solução que eu quero apresentar para vocês é a DB Designer, que é uma aplicação que roda direto do navegador para modelagem e criação de banco de dados, e tudo visual. O legal é que ela foi construída em HTML5, em Canvas.js e Node.js. Então você pode baixar e instalar no seu próprio servidor. E é tudo muito fácil. O legal é que aqui no repositório oficial você vai ter o código, vai ter mais algumas informações, mas antes de fazer o download e instalação no seu próprio servidor, você tem como testar o DB Designer rodando. E olha só que legal, ele tem aqui um exemplo de uso, aonde você já consegue ver mais ou menos. Então, o que eu fiz, né? Então, o link dele está aqui neste. Você vai achar aqui, ó. Tá? dbdesigner.id. Tá? Então, você vai encontrar ali no dbdesigner.id, já no link do próprio YouTube. É só clicar lá e vai entrar aqui no DB Designer. Deixa ele falar mais um pouquinho, né? Só para Como vocês. ele funciona, porque eu digo mais ou menos, porque o ideal é que você baixe, que você use ele com calma, mas o importante é que você tenha em mente que o DB Designer foi feito para criar banco de dados de uma forma visual. E o mais legal, você faz a modelagem também
tudo visual e direto no navegador. Isso que eu achei sensacional. Aqui eu já tenho algumas tabelas de exemplo e campos criados. Então, na hora que você dá 2 cliques, você tem a opção de fazer o relacionamento aqui também. Daí você escolhe qual tabela você quer, ele já mostra o que está relacionado e assim você visualmente consegue ir modelando todas as informações. E depois que você terminar de fazer tudo que tem que fazer, né? Você já criou o banco, já fez todos os campos, já fez o relacionamento, você exporta essa informação para utilizar no seu servidor. E como você faz isso? Só clicando no botãozinho aqui, selecionando o tipo de banco que você vai trabalhar, depois o script que ele precisa criar e clica em Next. E olha só, ele cria aqui o SQL bonitinho, o script SQL bonitinho que você pode importar e usar no seu servidor, ou onde você quiser no final das contas. E tudo isso de graça. Que é de código aberto, você pode de banco de dados, que você faz a conexão com o seu servidor e consegue gerenciar todas as Então, nós vamos usar esse DB Design. Eu vou mostrar para vocês, né, o que eu fiz. Então, eu não baixei no meu computador, eu simplesmente entrei lá no link. Então, vou mostrar o link lá que eu coloquei, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui no link, tá? No meu link, ele vai dando, ele vai dando, escrevendo, experimente simples. E o que eu fiz foi me inscrever, né? Então tem aqui em cima, você escreve, põe umas informações ali, tá? Então eu me inscrevi e aí, ao me inscrever, né, você pede algumas informações no DB Design. Então, e ele é bem fácil mesmo, gente. Ele não é nada, então eu me inscrevi, fiz o login dele, tá? Aí o que é que acontece? Tá? Eu tenho aqui, como eu peço a tradução para o... Ele tá em inglês, né? Mas o que eu faço sempre, como eu uso o Chrome, né? O Chrome ele faz ele já atualiza, né? Então, vou fazer aqui para vocês mais ou menos o que eu fiz, tá? Basicamente, tá? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui. Muita gente entrando agora. Tá? Eu venho aqui e crio, ele está chamando de que nova mesa, né? Porque é nova tabela. Tá? Como está a tradução aqui, né? A tradução automática, ele vai criar aqui nova tabela. Então, por exemplo, eu criei a tabela paciente. Ah, mas não é paciente que eu coloquei lá, é animal. Então, tudo bem. Tabela. Opa, cancelar aqui. Isso aqui é a tabela cliente. Eu costumo fazer assim, ó. O que eu costumo fazer, tá, gente? Quando eu vou colocar uma tabela, eu chamo de tabela cliente. Aí eu ponho o T para dizer que é de tabela. Isso me ajuda, né, a distinguir
que é uma tabela, o que é um campo, tá? Eu recomendo, não é obrigatório, mas eu recomendo, tá? Então, na tabela cliente, opa, deixa eu abrir ela de novo aqui. Então, na tabela cliente, a gente cria uma chave primária, o primary key, tá? Então, quando eu marco aqui, quer dizer que é a chave primária, ó. Ele põe aqui como chave primária. Esse NN quer dizer not null, não é permitido valor vazio, tá? Então anotem aí. Esse NN, cadê? Não está aparecendo para vocês? Ué, que estranho. Ou travou? Estão me ouvindo? Sim. Não, né? Então, tá. Então, é porque aqui no celular aqui travou. Então, espero que vocês estejam vendo. Mas quando você vai criar lá, está lá. Eu creio cliente ID, cliente nome dentro da tabela cliente. Cliente nome é um texto pequeno. O cliente telefone é um. Cliente ID é um número. 0001, 0002, né? Então, ele pode ser um inteiro. O cliente telefone, né, é um varchar de 10 posições. Tá? Ah, pode ser 11? Pode ser 11. O que é um varchar? É um conjunto de caracteres. Ah, o que é um texto pequeno? Thin text. É um conjunto de caracteres. Tá? O endereço do cliente é um medium text, texto médio. E aí eu vou colocando. Então, criei a tabela cliente. Eu vou apagar a tabela. Eu vou apagar a tabela. Então, tenho aqui cliente. Certo? Aí eu quero criar uma nova tabela. Tabela dos animais. Aí, ó. Bastei apertar lá, ó. Fazer de novo. Então, tabela dos animais. Só criei lá, ó. Tá vendo? Vou lá, nova tabela, ela abre aqui a nova tabela, ó, aqui embaixo. Aí eu posso posicionar onde eu quiser, tá? Aí eu clico 2 vezes nela. Aí eu posso, né, dar um nome para ela. T-animal. Aí a primeira coisa que eu crio é a chave primária, que eu estou chamando de animal ID, animal ID. Que tipo vai ser? O tipo inteiro. Aí aqui eu vou ter, se ela é primary key, então não pode ser, não pode ser nula e tem que ser única, né? Se eu quero um incremento automático, então posso pedir incremento automático, sem sinal, e aí você vai lá o comentário, identificador, chave primária. Pronto. Fechou. Pronto. Tá vendo? O animal não está associado com o cliente. Posso de novo mexer na tabela cliente. Cliente ID. Incremento automático, sem sinal. Chave.
certo? Aí, eu sei que eu tenho uma relação que é o seguinte, todo animal pertence a um cliente, mas um cliente ele pode ter mais de um animal. Então, a minha relação é, um cliente pode ter mais de um animal, certo? Então, é uma relação N para 1, ou 1 para N, né? Então, neste caso, a gente põe, igual a gente viu a aula passada, a chave estrangeira na posição 1. Então, eu posso acrescentar que todo animal ele tem apenas um dono, um proprietário, né? Um tutor, como você quiser. Então, eu vou chamar aqui de ID cliente. O que é o ID cliente? Ele é do tipo inteiro, ele não é uma chave primária, mas ele é uma chave estrangeira. Certo? Ele é uma chave estrangeira, e aí eu vou dizer de qual tabela? Ora, ele é uma chave estrangeira da tabela cliente, certo? Aí já vai me dar a coluna e pronto. Comentário, ligação, então é relacionamento 1 para N. Só um comentário. Certo? Então, o que vocês estão vendo? Agora ele já construiu aqui, ó. Vendo? Automaticamente a setinha, ó. Eu não mexi, eu não criei a setinha. E toda vez que eu apertar aqui, ó, na setinha, ele vai mostrar o quê? Tá vendo que tá? Acho que vocês não vão conseguir ver, mas na gravação vai aparecer aqui, ó. Cliente ID, ID cliente. Então, conforme a gente viu na aula passada. Agora eu já tenho aqui, ó. O que eu estou fazendo, professor? Eu estou construindo o meu modelo lógico. Eu tinha o meu modelo conceitual, que é aquele que eu mostrei no final da aula passada e no começo desta aula, tá? E agora eu estou construindo usando a ferramenta online dbdesign.com. Ixi, agora eu perdi o endereço. DB Designer, o que eu estou construindo? O meu banco de dados, o meu modelo conceitual de tabelas. Desculpa, meu modelo lógico. Tá? Então, eu tinha um modelo conceitual, agora eu tenho um modelo lógico. E aí eu tenho lá, um produto, um cliente ele paga vários serviços, o serviço é pago por vários produtos. Então, eu tenho que fazer o serviço. O que mais que eu tenho que saber de animal, professor? Eu tenho que saber qual é o... se o animal ele tem espécie. Espécie... Ela pode ser um tipo texto. Deixa eu achar aqui. Agora está aparecendo. Agora não estava aparecendo. Está em ordem alfabética, né? Opa, deveria estar pelo menos. Texto pequeno, né? Não é chave estrangeira, mas ele tem que ter, precisa ter a espécie é importante, então é obrigatório que se preencha, é um campo obrigatório. Não precisa ter valor único,
que é não valor único? Só existe esse tipo de animal lá. Não, tem vários animais. Né? Então, pronto. Aí eu vou criar animal raça, sempre tudo sem acento, sem, tá? Animal raça também a gente pode colocar, neste caso aqui, um texto pequeno. Opa. Sim, texto. Você viu que eu estou escrevendo, aí posso mudar. Se eu não sei a raça, pode botar raça não definida, mas é bom colocar. O que mais que eu tenho? Eu posso botar animal, nascimento, para saber a data. Então, vamos ver se tem data aqui. Ano, tempo. Tem year. Tem date. Data, hora. Aí eu não necessariamente preciso saber a data, né, do nascimento. Então, pode ficar vazio, ó. Então, pode ser um campo vazio, né? Data do nascimento do animal. Esses comentários é só para a gente se basear. Tá? O que mais que eu posso querer saber? Ah, qual é a queixa inicial? Ah, não, mas esse aqui não é do consultório, é do pet shop. Esse é do pet shop. Então, eu preciso saber a data do nascimento do animal? Não. Só preciso saber, né, o nome e data do nascimento eu não quero, então apaga. Né? Porque isso é do pet shop, não é do consultório. Tá? E aí o que mais? Pronto. Quem é a espécie, quem é a raça, é só para saber se é um gato, não sei o que, tarará. O cliente, ele tem o nome, o telefone, o endereço, tá? Aí o que mais? Aí eu vou criar lá o serviço. Olha, veja, eu estou criando a tabela que vai ter o serviço. Eu não estou criando, eu não estou povoando a tabela ainda. Estou criando a tabela. Então, tenho lá a tabela, criou de novo aqui, ó. Vou chamar aqui serviço ID, T, serviço, tipo int, incremento automático, sem sinal, primary key. Não nulo, uma chave única. Então, identificador. Chave primária. Aí eu tenho descrição. Opa. Isso é a minha prática, tá? Não é obrigatório eu botar T antes do nome da tabela, não é obrigatório botar o nome da tabela na descrição do campo, nada disso é. O serviço ele tem uma descrição, por exemplo, banho, tosa higiênica, corte de unha, entre outras coisas, né? E eu vai ter um preço, né? Então, serviço, valor.
Valor é um valor numérico. Então, vamos ver que eu tenho a moeda aqui. Será que tem a moeda? Então, vou botar int. Ele tem, é obrigatório saber, não é automático, é sem sinal. Comentário, valor do serviço. O que mais? Preciso ter aqui serviço, tempo de execução. Então, tem hora, time, né? Aí o animal, opa, ó, tá vendo, ó? Fechou. Não tem nenhuma ligação. Aí eu, pô, professor, esqueci que lá no animal precisa ter o porte dele. Então, animal, opa, animal, porte. Se ele é pequeno, médio, grande, então pode ser simplesmente um char, né? Pequeno, médio, grande, imenso, né? Gigante. Então eu posso botar um varchar de 2, que vai do PP ao GG, ou extra largo, né? Ok? Ó, e agora? Ah, agora eu sei que o animal ele recebe um serviço. O serviço é recebido do animal. Só que é uma relação N para N. Quando é uma relação N para N, o que eu tenho que fazer? Criar uma nova tabela. Então, eu vou criar uma nova tabela. Que nova tabela é essa? Vou lá colocar. Aí eu posso chamar de relação relação recebe. O que essa relação recebe? Seria ID recebe ID, que é um primary key, tipo int, incremento automático, sem sinal, identificador. Certo? Então, eu estou fazendo aqui com vocês o que vocês vão fazer. Aí eu tenho lá a ID animal. ID animal é no mesmo tipo int, é uma chave estrangeira. É uma chave estrangeira que vem da onde? Da tabela animal. Aí ele já me pega aqui, ó, qual é o cara direto, qual é o identificador da chave estrangeira. Beleza? Beleza. Pronto. E eu tenho ID serviço, tipo int. Também é uma chave estrangeira.
que vem da onde? ID serviço. Aí eu posso ter aqui mais um, que é a data do serviço. Então, recebe data. Aí ela é do tipo, deixa eu ver se tem aqui, data hora. Né? Eu posso colocar aqui, recebe, pagou. Bom, professor, mas espera aí. Eu tenho lá, o cliente é que paga o serviço. Ah, então não é assim. Não é de outro jeito. Beleza. Então, recebe, ocorreu. Tipo, um caractere só. 3. Só para dizer se finalizou ou não finalizou. Né? Então, eu tenho aqui. Eu tenho aqui o animal, só para ficar parecido com o que a gente estava falando. R recebe, R serviço. Então, está parecido com o que a gente fez lá. E assim eu vou fazendo as outras. Então, tenho. Ah, por que você colocou R? Porque está relacionado ao meu relacionamento e não à minha entidade. Ah, porque você está usando T em vez de E, então? Não tem problema, a gente usa E. Né? Você pode aqui trocar. Opa, plugzinho aqui. Vou botar de E de entidade. E de entidade. E de animal. E de serviço. Ah, professor, agora tem o cliente pagou o serviço. Opa, então vamos lá. Então vamos criar outra. De novo aqui. Ixi, me perdi. Faz. Estou começando junto com vocês, tá, gente? Nunca mexi nisso aqui, não. Criei agora. Então, vou lá. É uma relação de pagou. Ah, o que é relação pagou tem? Tem identificador. Pagou ID. Pagou ID é um inteiro. Elemento automático, sem sinal. Primary key. Not number. Unique. Aí eu tenho o ID, a data, o date time, eu tenho
Data pagou. Seguir o padrão, né? Que a gente está seguindo aqui. Data pagou, aí eu vou ter outra. Opa, pagou, pagou, qual era? Data, status. Sei lá. Tô só chutando aqui, tá, gente? Gente nova chegando, é? Edwin, eu não tenho Google Classroom, né? Todas as aulas, eu já mandei os links no Telegram. Fica tudo no Telegram. Professor, uma dúvida. Pode falar. O plano de ensino ele também está no Telegram, porque hoje eu dei uma olhada no Colab Web e eu não encontrei. Tá deveria estar no E-Campus. Não é campus, né? Vocês conseguem ver o plano de ensino no E-Campus? Nunca consegui. Então eu vou baixar de lá e coloco para vocês. Toda vez que vocês me perguntam, eu. Vamos lá. R pagou. Status. Status é do tipo faixa de 5. Ah, mas que valor é esse 5, professor? De onde você tirou? Da minha cabeça. Se fez, já finalizou, se não fez o pagamento, não fez. Pode ser simplesmente puxar. Fez ou não fez? Aí você tem aqui quem que pagou? ID do cliente. Tipo de dados int. A única coisa que a gente tem que saber, tá? É que a referência tem que ser a mesma. Então, vai da tabela cliente, tá? E ID serviço, sem acento, sem. Então, em geral, tá? Em geral, da tabela serviço. Pronto, não vou fazer o resto, que acho que já deu a ideia para vocês. Então, eu tenho lá o cliente pagou o serviço. Ora, estão olhando aí? Demora agora, que é um pouquinho demorado. Então, eu tenho agora aqui o meu modelo. Deixa eu tentar diminuir o bichinho aqui. Se cabe tudo num lugar só. Então, se eu olhar para isto aqui, o que eu estou usando aqui? Ó? Aqui no cantinho, aí eu vou lá em arquivo. Deixa eu ver se eu consigo salvar. Então, o nome, Pet Shop.
certo? O que eu fiz? Peguei, travou aí, né? Então, basicamente, deixa eu destravar. Uma guia. Peguei este cara aqui, ó. Eu não fiz tudo. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo, estou dizendo quem são as minhas chaves, ó. Tá vendo que a chavezinha aqui, eu estou chamando o nome da tabela e o identificador, colocando ID como identificador, isso é importante. Como diz o... É importante, como diz o relator da CPI, da Covid. É uma pergunta importante. Isso é muito importante se eu responder, tá? E o que que é? É exatamente, vou colocar aqui, ó, a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa que isso aqui, ó. Cliente, animal. Como é uma relação 1 para N, né? O animal tem só um cliente. Um cliente pode ter vários animais. Então, quando aqui é 1 para N, eu coloco aqui. Aí eu paguei, ó, o animal recebe serviço. Então, como isso aqui é uma entidade, eu estou colocando lá no meu modelo lógico, começando com E, com entidade. Como é uma relação N para N, isso aqui vai virar uma nova tabela de um relacionamento, eu botei R. Isso é só para eu me organizar. Não é obrigatório, tá? Mas é uma questão de a gente se organizar. Porque quando eu for olhar, né, faltou o produto aqui, né, faltou fazer. O cliente compra produto. Mas, enfim, isso aí é irrelevante agora neste momento. Tá? E aí eu posso juntar, ó. Ah, mas o animal ele não vai receber um produto. É verdade. Verdade mesmo? Ah, e se for... Ah, não, dá um antifúngico para ele lá, dá como é que é aquele lá? Até que dá para o meu cachorro hoje. Né? O vermífugo. Vermífugo não é um serviço, é um produto, né? Que a gente aplica. Então, tem essas coisas, né? Ou uma vacina. Então, a vacina é um serviço ou é um produto? A vacina é um produto. Aplicar a vacina é um serviço. Opa! Né? Então, mas a gente pode depois ir enxugando no pet shop, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é ficar trabalhando com o... Só você não está escutando? Os outros estão escutando ou não? Que até agora estava funcionando. Ok. Depois você verifica o que pode ser e então assiste depois a aula. Tá, gente? Então, o que precisa fazer é isto.
Segunda coisa, né? Precisa perder o medo de pegar no computador e fazer as coisas. Tá? Isso aqui já é o banco de dados? Não. Isso aqui é o modelo lógico. Isso aqui é o modelo lógico. Aquilo que eu apresentei ainda agora, 10 segundos atrás, é o modelo conceitual. Este é o modelo lógico. Veja que o modelo lógico já é basicamente as tuas tabelas, tá? Mas são o desenho das tabelas, não é a tabela com os valores. Não tem valor aí. Não tem, eu tenho o serviço de TOSA. Não está aqui descrito, serviço de TOSA. Não está escrito isso. Está escrito descrição do serviço. Quando eu for povoar essa tabela, aí vai para TOSA. Fale, Tiago. Professor, então para a gente pensar no banco de dados, primeiro a gente tem que pensar no modelo conceitual e na sequência modelo lógico, é isso? Ou pode ser inverso, ou só essa etapa mesmo? Vamos lá, né? Boa pergunta tua, tá? Assim, qual é quando a gente entra na universidade, basicamente o que a gente faz é como é que eu aprendo técnicas que vão me facilitar determinada atividade. Então, para você gerar um banco de dados, você pode gerar sem ter o modelo lógico, sem ter o modelo conceitual. Você pode gerar lá no físico direto, se você já sabe. Para bancos de dados que são pequenos. O que é um banco de dados pequenos? Pequeno. Um banco de dados com 10, 15 tabelas, você já tem a prática na sua cabeça. Tá? Agora, a técnica que vai ajudar você a entender, né, a pensar melhor, a ir mudando as coisas, é esta, de você escutar o que o cliente está dizendo, com base no que o cliente está dizendo, você monta aquele mapa mental para você descobrir quais são os pontos relevantes. Do mapa mental, você já tem mais ou menos uma ideia do teu modelo conceitual, modelo entidade e relacionamento, que é o modelo conceitual. Do modelo conceitual, você basicamente vai lá e um copy-paste. É um modelo lógico. Com o modelo lógico montado, se você tem uma ferramenta, você já vai partir direto do modelo lógico, você praticamente já gera o modelo, já gera o modelo físico. E aí, do modelo físico, você vai desenvolver a aplicação para povoar aquela tabela, ou seja, para colocar dados ali dentro. Ok? Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Ver como eu faço para
Deixa eu ver se eu consigo. Então, eu sei que ele conseguiu gerar aqui. Eu sei que ele consegue gerar o modelo SQL. Só não sei ainda como. Vamos ver aqui. Exportar. Ah, tá aqui. Eu vou exportar um SQL. Então, vou botar aqui o nome do projeto. Ó, onde foi que eu fiz, tá? Aqui, ó, exportar. Vou exportar o SQL. O nome do projeto é Pet Shop. Quero exportar via SQL. Crio. Ó, isso aqui, ó, isso aqui que está aqui ao lado, tá? Eu vou colocar no WordPad aqui só para a gente. Tá vendo aí as tabelas, né? Tá vendo aí o modelo lógico. Este é o modelo lógico, tá? O que eu fiz? Eu vim aqui, exportei e disse, cara, quero exportar com SQL. Quero exportar só deixa eu exportar a imagem. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui, eu exportei a imagem, vou parar agora aqui e vou mostrar para vocês a tabela. Eu não tenho que me preocupar com nada, né? Tá aqui a bichinha, ó. Este aqui é o modelo físico do meu banco de dados. Create Table, isso aqui é uma linguagem, tá? De banco de dados, tá? Então, Create Table é cliente, né? Qual o nome qual é o nome do qual é o nome do carinha que eu criei? Create Table. Não é null, autoincremento. Tudo isso eu marquei lá. Cliente nome, né? Não nulo. Cliente telefone, do tipo var, char, não sei o quê, não nulo. Cliente endereço, beleza. Primary key, cliente ID. Tudo isso eu fiz lá na mão, lá no sistema. Eu só fiz exportar.
fim, né, eu criei, né, aquele alter table, isso aqui é importante, adiciona restrições, que ele está dizendo quais são as chaves primárias, chaves estrangeiras, ó. Tudo isso aqui está feito já. Vou diminuir aqui para vocês. Tá? Tudo isso aqui, eu não digitei nada. Vocês viram digitando alguma coisa? Eu só exportei. Com isso aqui, tá? Com isso aqui, de novo, esta ferramenta não é o banco de dados, é o projeto do banco de dados. Deu para entender? Então, eu não estou usando um SGBD, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Eu estou criando o meu modelo de banco de dados. Então, eu apresentei para vocês hoje o modelo conceitual. Como é que a gente chegou no modelo conceitual? O modelo entidade de relacionamento, professor. A gente chegou escutando o cliente, né, fazendo na psicologia chama-se anamnese. Na computação chama-se levantamento de requisitos. Na arquivologia vai chamar-se análise documental. Análise documental não, diagnóstico documental. Certo? Então, neste processo, eu gerei o modelo, entidade e relacionamento, das classes e relacionamentos principais entre as classes, deste modelo, entidade e relacionamento. Eu gerei o modelo lógico, usando a ferramenta DB Design. DB Design significa projeto do banco de dados, não é o banco de dados. E do DB Design eu simplesmente exportei o SQL. O que é o SQL? É uma linguagem de consulta em banco de dados, tá? Eu exportei o SQL. Com isso aqui, este aqui, o que é? É o modelo físico do meu banco de dados. De novo, este é o modelo físico. Deixa eu ver se eu consigo inserir uma imagem. Então, esse aqui, tá, é o modelo lógico. Vocês estão vendo bem pequenininho aí agora. Tá? Este é o modelo lógico, que veio do modelo conceitual, modelo entidade e relacionamento. Você veja que o modelo entidade e relacionamento, que é o modelo conceitual, ele é feito de caixinhas e losangos. Né?
O modelo lógico, ele é feito de caixinhas com os valores internos, os campos internos e com as chaves, a definição das chaves, ó. Chave primária, chave estrangeira, tá? Então, ele já define isso, com os tipos. E eu tenho agora o modelo físico. O que é o modelo físico? O modelo físico, ele descreve aqui, ó, em uma linguagem de banco de dados, o que eu desenhei. Então, lá, ó, a tabela é cliente. Ele tem 4 campos. 1, 2, 3, 4. Então, deixa eu voltar aqui. A minha tabela. Create Table é cliente com os campos. Cliente ID, que é do tipo inteiro. Not null, autoincremento. Cliente nome, que é do tipo tiny text, not null. Cliente telefone, que é do tipo varchar 10, not null. Cliente endereço, que é do tipo medium text. Primary key, ou seja, a chave primária desta tabela será considerado o cliente ID. Pronto. Criei. Aí eu vou alterar algumas tabelas. Certo? Alterar a tabela é animal, que eu vou adicionar uma restrição, onde a chave estrangeira ID cliente, ela referencia a chave primária da tabela é cliente. Eu estou lendo para vocês, só para que isso vai estar dentro do banco de dados, do SGBD, quando a gente realmente criar o banco de dados. Por enquanto, são 3 modelos. Modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico. Tá? Então, modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico. E o modelo conceitual é aquele que a gente apresentou. Por questões só didáticas, eu não fiquei repetindo aqui, ó. Que eu podia botar cliente, compra, mercadoria, né? Que eu coloquei lá. Não sei se é mercadoria ou produto, né? Podia ter colocado lá também, sem problema. Ok? Dúvidas? Então, por enquanto, a gente está apenas na modelagem. Então, eu ainda não consegui gerar, quer dizer, eu estou quase gerando, mas ainda não consegui gerar. Eu estou né, ainda não estou podendo usar, porque eu tenho que agora eu tenho que colocar isso dentro de um banco de dados, e a partir de eu colocar num banco de dados, eu vou fazer outras operações. Tá? O que ficou faltando é falar o que acha isso de SQL, professor. Tá? Mas eu vou passar. Eu vou tentar passar aqui um outro videozinho e a gente vai acompanhando. Tudo bem?
Então, vamos lá. Então, esse aqui é outro videozinho, tá? Que ele vai falar de modelagem de dados, modelo conceitual lógico e físico. Esse canal aqui, Miriam Tech Coach, né? E ele vai ensinar como é que modela, modelagem conceitual. Como é que modela, não. O que é, né? Não é como modela, porque aprender a modelar é isso que a gente está fazendo. Vou passar o videozinho aqui para vocês, enquanto eu vou copiar aqui. Nós Se veremos a ficar... modelagem conceitual, a modelagem lógica e a modelagem física. É claro que eu vou mostrar aqui um resumão de como você trabalha com modelagem, você converte um para o outro, faz um mapeamento. É importantíssimo isso. E eu não vou ir a profundo, detalhadamente, mas aquilo que eu mostrar aqui vai ser, se você não viu ainda, vai ser muito útil para você. Então vamos começar. O que é a modelagem de dados e qual a sua importância? A modelagem de dados é feita antes de você começar a desenvolver o banco de dados em si. Então você vai pensar que tabelas que eu preciso, que forma que eu vou relacionar uma tabela com a outra. Não é simplesmente criando tabelas, colocando a foreign key, a chave estrangeira em qualquer lugar, não. Tem regras e eu vou mostrar ainda nessa aula a consequência de você desobedecer a regra. Então é muito importante você criar o seu banco de dados, modelando ele primeiro antes de ir direto fazendo, porque depois lá na frente, para você fazer uma alteração no código, no banco de dados, vai ser trabalhoso para você editar, atualizar tudo isso. A modelagem, ela acontece em 3 etapas. Nós temos a modelagem conceitual, depois vem a modelagem lógica e, por fim, a modelagem física, que é realmente quando eu começo a digitar, né? Create, database e tal. Tem pessoas que vão direto para modelagem lógica, mas para ficar completo, o certo, o mais correto seria você começar pela conceitual. Terminou a conceitual, converte para lógica. Terminou a lógica, converte para física. Então é um passo a passo. Vamos entender como funciona a modelagem conceitual. Esse é um diagrama feito no BR Modelo, caso você precise, que é um exemplo de uma modelagem conceitual. Então vamos pensar assim. Eu preciso de um sistema onde possui usuários e comentários, os comentários desse usuário. Inclusive, essa modelagem que eu estou mostrando aqui é um exemplo de um programa que estamos fazendo lá na playlist do projeto de comentários. É exatamente esse banco de dados que eu utilizei, esse mesmo pensamento que eu utilizei. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho uma tabela usuários e uma tabela comentários, porque cada usuário desse site vai precisar fazer um comentário, vai poder ter a possibilidade de comentar. E aí nós temos que armazenar esses comentários. Ou você acha que todos os seus comentários do Facebook não são guardados no banco de dados? Então tudo é guardado no banco de dados. Até a curtida que você dá, isso precisa ser armazenado no banco de dados para quando você voltar naquela postagem, a curtida continuar lá, porque você curtiu. Então tudo é guardado. Então as tabelas são representadas por esse retângulo. Depois nós vamos ter os atributos, que são essas bolinhas, né? Por exemplo, aqui o usuário, vai ser armazenado o nome, o e-mail, a senha, e vamos ter uma chave primária. Toda tabela tem que ter uma chave primária. Então, no caso de usuários, vamos ter um ID único para cada usuário, chamado ID_usuário. No lado do comentário, temos também um ID do comentário, que é a chave primária, e temos ali outros campos. Temos o comentário, onde vai ficar o texto, a data que foi comentada e a hora que foi comentada esse comentário. Aqui no meio, esse losango, nós temos o relacionamento. E aí o mais importante é a cardinalidade, esses números que vocês veem aqui do lado. Eu tenho 3 possibilidades de cardinalidade, mas vamos entender como nós pensamos antes de colocar a cardinalidade. Então vamos pensar nesse exemplo. Nós temos os usuários, eles podem comentar. Aí você vai olhar aqui no usuário e vai pensar. O usuário, ele pode ter quantos comentários? Bom, o usuário, ele não é obrigado a comentar. Então ele pode ter 0 comentários. E ele pode comentar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então ele pode comentar de 0 até N vezes. É assim que você pensa. Agora, olhando para o outro lado. Um comentário, ele pode pertencer a quantas pessoas? Pode ter um comentário lá em vão, assim, sem nenhum usuário ter comentado? Não, né? É impossível. Então, um comentário, ele tem que obrigatoriamente pertencer a um usuário e unicamente pertencer a apenas um. Ou seja, um comentário, ele não pode ser de 2 pessoas. Então, um comentário, ele tem que ser de no mínimo uma pessoa e no máximo uma. Então, nós temos aí a cardinalidade 1 para N. E as possibilidades são 1 para N para N e 1 para 1. Você sempre vai olhar depois da vírgula. Então, depois da vírgula, o que eu tenho aqui nesse exemplo? Eu tenho um 1
E no lado do comentários eu tenho N. Então é 1 para N ou N para 1, tanto faz. Vamos ver um exemplo de, nesse caso aqui nós vimos 1 para N, agora vamos ver um exemplo de N para N. Então eu tenho aqui, por exemplo, um sistema de banco de dados para uma escola, por exemplo. É claro que numa escola são vários bancos de várias tabelas, né? Aqui eu tenho somente duas. Então eu tenho ali o aluno, que ele tem que é armazenado o RA, o e-mail, o telefone e o nome desse aluno. E tem a disciplina que ele cursa, que também é armazenada nesse banco de dados. Tem o nome da disciplina, a carga horária e tem um ID da disciplina. E aí nós temos o relacionamento aqui. O que acontece? Um aluno, ele pode ter de uma disciplina até várias disciplinas. Agora, olhando ao contrário, uma disciplina pode pertencer a no mínimo um aluno e no máximo vários, porque vários alunos podem ter a mesma disciplina. Então, o que acontece? Olhando depois da vírgula, nós temos um relacionamento N para N. E é obrigatório, é regra, sempre que tiver um relacionamento N para N, nós vamos criar uma terceira tabela aqui no meio, que vai ser a tabela que vai guardar a chave de ambas as tabelas. Então, aqui dentro nós vamos colocar o RA e vamos colocar o ID underline disciplina. Isso aqui se chama entidade associativa. Sempre que nós temos duas tabelas N para N, uma terceira precisa ser criada, que é a entidade associativa. Agora vamos ver um exemplo de 1 para 1. 1 para 1, nós temos aqui uma pessoa que possui um endereço. Então, na tabela pessoa eu vou guardar o nome, o CPF e o telefone. Na tabela endereço eu vou guardar, por exemplo, o ID, a rua, cidade, número, bairro, estado. Aí você pode aumentar, você pode colocar nacionalidade, a língua que a pessoa utiliza e muito mais. E por que esse relacionamento é 1 para 1? Porque nesse caso, nesse modelo, uma pessoa pode ter apenas um endereço no banco de dados. E um endereço pode pertencer apenas a uma pessoa. Aí você me fala, mas isso está errado. E se for, por exemplo, um consultório onde tem um plano de saúde para toda a família? Várias pessoas da família vão ter o mesmo endereço, ou seja, um endereço vai pertencer a várias pessoas. Então, isso vai depender realmente do sistema. Se for um sistema que não seja plano de saúde, provavelmente vai ser permitido apenas um endereço por pessoa. No caso do plano de saúde, é outro caso, outra história, outra modelagem. Aí será 1 para N ou N para N, vai depender. Então, nesse caso aqui, o relacionamento é 1 para 1. Agora que nós vimos a modelagem conceitual, como eu falei, não é detalhadamente, mas isso aqui é para você entender como funciona, agora vamos ver a modelagem lógica. A modelagem lógica é basicamente uma conversão da modelagem conceitual para a modelagem lógica. Esse é um exemplo, eu converti aquele modelo conceitual para o lógico. E qual a diferença do conceitual para o lógico? No conceitual, nós não temos chave estrangeira. Quando nós mudamos para a modelagem lógica, aí é acrescentado, conforme uma regra, que eu já vou explicar, a chave estrangeira. Então, veja só a comparação do modelo de cima, que é o conceitual, com o de baixo, que é o lógico. E aí, quais são as regras para fazer essa conversão? Para isso, nós temos que ter em mente o conhecimento de mapeamento. Então, olha só, no mapeamento, o que acontece? Todo relacionamento 1 para N, o lado N vai receber a foreign key, a chave estrangeira. O que é a foreign key? A chave estrangeira é a chave primária colocada em outra tabela para fazer o relacionamento. Então, toda vez que eu tenho uma tabela 1 e o outro lado é N, a outra tabela é N, 1 para N, o lado N, ele recebe a chave primária da outra tabela. Isso é importantíssimo, você precisa decorar. Com o tempo, você decora. Qual é a outra regra? Toda vez que eu tiver um relacionamento N para N, é criada uma nova tabela. Inclusive, eu já falei isso lá no primeiro modelo, na modelagem conceitual. Quando eu tenho um N para N, é criado ali uma tabela no meio, onde vai receber a chave das duas tabelas. Então, a tabela do meio recebe a chave da tabela da direita e a chave da tabela da esquerda. E o relacionamento 1 para 1, que é o exemplo do endereço e da pessoa, é feita a união dessas tabelas. Então, as informações das duas tabelas são colocadas em uma só. Então, recapitulando, 1 para N, o lado N recebe a chave estrangeira, N para N é criada uma nova tabela e 1 para 1, união de tabelas. Então, agora vamos fazer a conversão dos três tipos. Primeiramente, 1 para N, como você já viu, o lado N recebe a chave. Quem é o lado N? Os comentários. Então, nós colocamos aqui a chavinha cinza. E aí, eu sempre coloco o nome FK na frente, para você saber que essa é uma chave estrangeira. E aí é facinho, ó, usuários, você coloca ali o ID usuário, nome, e-mail, senha. Do outro lado, o ID comentário, data, hora, e acrescenta a chave estrangeira. E essa chave estrangeira tem que ser do mesmo tipo, né, o tipo ali inteiro, tem que ser o mesmo tipo que a chave do usuário, né, o ID usuário é inteiro, então a chave estrangeira também tem que ser inteiro. Bem simples. Agora o N para N. Então, nós temos aqui aluno e disciplina, como eu falei, é criado uma terceira tabela. Então, fica assim. Um lado, aluno, com RA, nome, telefone e e-mail. O outro lado, disciplina, com ID, nome, carga horária. E no meio,
fica ali uma tabela que você pode chamar o nome que você quiser. Eu chamei, por exemplo, de aluno _ disciplina, que vai receber a chave dos dois. Então, ele pegou ali a chave de aluno, o RA, e pegou também a chave de disciplina. E é só para fazer a ligação entre os dois. Se você precisar, você pode acrescentar também uma coluna, uma ou mais colunas aí nessa terceira tabela. Bem simples também. E aí temos o relacionamento 1 para 1, que é muito mais fácil. Nós temos aqui pessoa e endereço, como é 1 para 1, a regra diz que tem que ser feita uma união de informações. Então, você vai criar uma tabela com todas as informações. O CPF da pessoa, nome, telefone, e ali coloca em seguida o endereço, rua, número, bairro, cidade, estado. E aí não vamos ter chave estrangeira, tá? Somente a chave primária mesmo. E qual é a importância de seguir essa regra de mapeamento? E se eu não seguir, o que acontece? Então, agora eu vou mostrar para você. Olha só, eu vou usar como exemplo essa tabela de usuários e comentários. Como é 1 para N, o lado N vai receber essa chave, conforme a regra. Então, nós vamos pegar esse ID usuário, que está na tabela usuários, e vamos passar para comentários como chave estrangeira. Agora, para você visualizar melhor, eu vou preencher um pouco essas duas tabelas. Então, olha, eu preenchi as duas tabelas. A tabela usuários tem ali o ID de 1 a 6, na verdade de 1 a 5 está preenchido, o e-mail, o nome e a senha. Na tabela usuários, temos o ID comentário, o comentário, a data, a hora, e ainda ali a última coluna nós temos o ID usuário. Essa última coluna é a chave estrangeira. Então, como que fica isso? Nós temos ali, por exemplo, o Paulo. O Paulo, ele é ID 3. Então, basta você olhar ali na tabela comentários o comentário que ele fez. Então, ele fez o comentário dizendo legal e dizendo muito bom, que são os IDs 100 e 101. Então, para você saber quem fez qual comentário, é só você olhar assim. Então, ali, por exemplo, o ID 1, Maria, ela fez o comentário gostei. O José, que é ID 2, ele fez o comentário ruim. Então, esses são os comentários. E aí, eu tô obedecendo a regra, porque não é relacionamento 1 para N, um usuário pode fazer N comentários, e realmente tá certo, porque o Paulo, ele fez 2 comentários, ele fez mais de um comentário, então a regra tá correta. E aí eu falo para você, e se eu desobedecer essa regra? E se ao invés de colocar essa coluna aqui, ID The social animal, o animal social. Why we make mistakes? Porque a gente comete erros. de usuário, em vez de colocar em comentários, eu desobedecer e colocar essa coluna em usuários. Então vamos fazer isso. Eu vou tirar essa coluna daqui, empurrar comentários para lá e acrescentar essa coluna aqui em usuários. Então eu chamei de ID C. Então eu estou fazendo ao contrário. Agora, vamos pegar aqui como exemplo o Paulo. O Paulo, ele quer fazer 2 comentários, mas vamos por ordem. A Maria, ela fez o comentário com ID 100, dizendo que legal. O José fez o comentário 104, dizendo interessante. E o Paulo, ele fez 2 comentários. Ele fez o comentário gostei e ele fez o comentário up. Como que eu faço para colocar o ID aqui? Eu vou colocar 102,103? Não, né? Até porque essa coluna provavelmente seria uma coluna de número inteiro. Como que eu vou colocar vírgula nessa coluna? Então não posso. Então você vê que gera uma consequência eu desobedecer a regra do mapeamento, que diz que o lado N recebe a chave. Aí você me diz, mas isso é fácil, só colocar aqui o 102. Então vamos colocar o 102. E lá embaixo eu escrevo novamente o Paulo, colocando o 103. Aí sim eu estou dizendo que o Paulo fez o comentário 102 e o Paulo fez o comentário 103. Até que não está muito errado, porém isso gera um problema. Você vê que agora nós temos 2 Paulos. Então vamos supor que eu tenha que fazer aí um count, né, contar quantas pessoas estão cadastradas nessa tabela. O correto seria quantos? Maria, José, Paulo, Ana e Felipe. Era para vir 5 pessoas. Mas se eu fizer um count nessa tabela, vai vir 6 pessoas. Isso é uma informação errada. Então você vê que não pode ser feito assim. Agora que vemos a importância de seguir o mapeamento e decorar as suas regras, vamos para a modelagem física. A modelagem física envolve vários critérios. Você precisa entender, saber, né, banco de dados, como fazer o código de criação de tabela, delete, update, tudo mais. Mas isso não vem ao caso nessa videoaula. O que eu estou focando aqui é como você fazer um modelo conceitual,
converter para modelagem lógica e depois converter para modelagem física. É isso que eu estou explicando nessa aula. Então vamos lá, eu vou mostrar primeiramente como fazer a modelagem física 1 para N. Sempre quando você for fazer o código de criação de tabelas, você tem que focar em um detalhe. Se existe chave estrangeira em alguma das tabelas, você tem que deixar para fazer por último. Então aqui nós temos duas tabelas, então você vai começar criando a tabela que não tem chave estrangeira, porque você precisa fazer a ligação. Então nesse caso, vamos começar criando a tabela usuários e depois a tabela comentários. Então o código para usuário seria basicamente isso, ID, o tipo, né, que é inteiro, autoincremento, chave primária. Aí eu tenho ali as outras colunas, nome, e-mail e senha, todos varchar. Terminei de criar a tabela usuários, aí sim nós vamos para a segunda tabela, que é a tabela comentários. Então nós temos ali o ID, que é autoincremento, chave primária, nós temos a coluna comentários, a coluna dia, a coluna horário, e aí nós temos aqui a coluna FK underline ID underline usuário, que tem que ser do mesmo tipo da chave primária da outra tabela, que é do tipo inteiro. E aí aqui embaixo nós fazemos essa ligação, dizendo que a coluna FK ID usuário referencia a tabela usuários na coluna ID. Então é sempre assim, você escreve forem que, passa a coluna, aqui no caso eu coloquei PK, mas é FK, referencia a tabela usuários na coluna ID. Bem simples. Então, esse é o relacionamento 1 para N. Agora, vamos ver a modelagem física N para N. Eu tenho aqui o modelo conceitual, foi convertido para o modelo lógico, e agora vamos fazer o código da modelagem física. Então, primeiramente, eu crio a tabela aluno, depois a tabela disciplina e, por último, a tabela que possui as chaves estrangeiras. Então, a tabela que eu chamei de aluno disciplina, você vai criar duas colunas como se elas fossem normais. Então, você não coloca nada na frente. Coloca RA, varchar de 30, embaixo o ID do tipo inteiro, como se elas fossem normais. Aí, só embaixo é que você fala que elas são chaves estrangeiras e faz a ligação. Então, aqui eu falo, forem que é a coluna RA que referencia a tabela aluno na coluna RA de aluno. E aí, embaixo, novamente, forem que a coluna ID dessa tabela referencia a tabela disciplina na coluna ID D. E aí nós terminamos as três modelagens. Se você não viu ainda essa modelagem, ou viu na faculdade ou no curso e não entendeu, espero que essa aula tenha esclarecido para você os três tipos de modelagens. Em muitos lugares, em muitos vídeos, o pessoal faz uma confusão, pega esse modelo lógico e fala que é modelo conceitual, mas não é. O modelo conceitual ele é baseado num diagrama chamado entidade-relacionamento. E depois que nós fazemos a conversão para esse modelo. Se você quiser fazer isso na sua casa, você pode baixar aí o programa BR Modelo. É com ele que eu fiz esses diagramas. E aí depois, por fim, tem a modelagem física, que você precisa ter noções de como fazer ali a programação dos códigos. Aqui eu fiz os códigos em MySQL, mas não é muito diferente do SQL Server, do Oracle. Não muda muita coisa, é pouca coisa que muda. Então é isso, espero que você tenha gostado, deixe algum comentário aí e até a próxima aula. Bom, então, o que a gente está mostrando, né, então, fiz questão de colocar um vídeo que é um resumo daquilo que a gente está falando, né? E aquilo que o Abraão, não foi o Abraão, perguntou, foi o Tiago, né? Acho que foi o Tiago, né? Que eu tenho que preparar primeiro o modelo conceitual, para depois o lógico, para depois o físico. E vocês viram que meio que ela fez na mão ali, porque ela usou ferramentas diferentes. Então, porque o vídeo pode ser mais antigo, né? Deixa eu ver de quando é que é esse vídeo. Quando, bom, deve ter aí um ano mais ou menos.
né? Então, hoje você tem aí algumas ideias, né, de como é que constrói um banco de dados. Eu ainda não estou povoando o meu banco de dados, ainda estou na fase da modelagem, né? Professor, mas isso dá muito trabalho, por isso que a gente ganha, você tem que pagar bem o pessoal de computação. Se pagar bem o pessoal de computação, porque eles têm um trabalho. Pô, mas só fez em 2 minutos. Eu fiz em 2 minutos, né? Mas você pode também fazer em 2 minutos, né? Tá bom? Nada impede de você fazer o seu próprio banco de dados. E esse é o objetivo nosso, tá? Que vocês possam seguir dentro desta visão de que quando o cara chegar com vocês com o modelo, opa, tem aqui banco de dados. Você, vem cá, mas cadê o modelo desse teu banco de dados? Me mostra aí. Como é que tu saiu disso aí? Me ajusta isso aí, né? E até mesmo quando vocês determinarem o que é o projeto de vocês, o projeto documental de uma empresa, né? Estou chamando de projeto documental, não sei nem qual o nome que vocês vão dar a isso. Dentro da área de atuação de vocês, como arquivistas, tá? Vocês terem como apresentar para o cliente, dizer assim, ó, meu cliente, esses dados aqui, esses documentos, eles são extremamente relevantes. Eles estão associados com esses outros documentos, né? Então, eu não posso deixar de produzir esse documento, senão eu não vou ter esse documento. Você já deu para entender isso? E a legislação obriga você a ter esse documento ativo por X anos. Então, vamos ter que ter um jeito de guardar isso. Eu imagino que a conversa de vocês parta um pouco disso, né? Olha, isso aqui está numa organização que não favorece muito a produção, a sua produção, assim, não lhe ajuda na sua produção. Como é que a gente vai poder ajudar? É isso aí, tá? Então, como é que vocês vão falar tudo isso? Você vai ficar falando 2 horas e você sabe, mas o cliente não sabe. Então, na sexta-feira, minha esposa, infelizmente, teve que ir para uma emergência do hospital. Aí eu cheguei lá, já estava dando aula e fui lá. Aí o médico, não, tem que fazer, ela vai fazer agora uma tomografia, uma uma TD, para verificar o nível XYZ lá de não sei o quê. O cara começou a falar numa linguagem que eu não entendia. É como se ele estivesse falando com outro médico. E de uma forma tão, entre aspas, grosseira. Por que grosseira? Porque ele não se preocupou em saber se eu estava entendendo. E por que ele estava fazendo isso? Por que ele estava tomando aquelas atitudes? Né? Então, ele não foi nada delicado. Principalmente que eu estou numa emergência. Se minha esposa está numa emergência, ela simplesmente apagou. Né? E aí você está nervoso, você está preocupado com a saúde da pessoa e o cara vem soltando um monte de informação como se eu soubesse tudo que ele está falando. Né? E aí depois a gente grosso com um médico desse, o cara vai me expulsar porque eu o desrespeitei. Desrespeitei em que sentido, né? Então, é importante a gente ter, mais do que tudo, né? Vocês pensam assim, como é que vocês explicam o que é um carro para uma criança? Vocês vão lá e desenham, olha, isso aqui é um carro, olha, isso aqui é uma bola. Vocês não escrevem B-O-L-A, bola. Não, vocês desenham uma bola,
ou apresentam uma bola e digam, isso aqui é uma bola. Vocês apresentam uma cadeira e dizem, isso aqui é uma cadeira. Né? Então, o que vocês fazem? Vocês dão o conceito, porque nem todas as cadeiras são iguais. Né? Mas vocês fazem um desenho para que a pessoa se inteire melhor do assunto. Aí, daí em diante, você começa, olha, essa aqui é uma cadeira de madeira, é uma cadeira escolar, essa aqui é uma cadeira para você jantar, é uma cadeira para uma cadeira de balanço, e aí sucessivamente. Deu para entender? Mas existe uma linguagem, né, que a gente usa para melhor expressar o nosso modelo. Tá bom? Então, ficou alguma certeza? Entenderam alguma coisa? Conseguiram entender alguma coisa? Perguntas? Alguém Todas, estava me... professor. Todas? Pronto, então nós vamos usar agora para perguntar. Não, você Né? tem que exercitar, tem que praticar, tem que fazer para poder entender o Ok. procedimento mesmo. Então, vamos lá. Como é que vocês vão fazer isso? Né? A partir de agora, né, vocês vão pegar essa semana em grupos de até 3 pessoas e já vão pensar. A nota de vocês é um banco de dados que vocês vão desenvolver. Né? Então, eu quero que vocês, quando chegar lá no final, dizem assim, eu vou ter que entregar o trabalho. Não, o trabalho já vai ter sido entregue ao longo do resto do curso. Né? Então, esta semana eu quero que vocês cheguem exatamente neste passo que eu tive, que é pegar uma ideia de vocês, olha, eu quero fazer um banco de dados de qualquer coisa. Por que eu estou fazendo banco de dados de consultório veterinário e pet shop? Vamos ver se vocês adivinham. Porque minha esposa é médica veterinária, né? Ela tem um pet shop, ela tem um coisa, e ela tem um consultório veterinário. Então, eu peguei este exemplo, até mesmo porque ela está puxando minha orelha, assim, cadê o meu aplicativo do pet shop? Cadê o meu aplicativo do consultório? Entende? Porque eu tinha um aluno que ia fazer, o aluno, fugiu. Então, beleza. Mas eu posso pegar qualquer coisa. Aline, desculpa, Alice. Alice, ela pode ser aberta, tá? Mas é preferível assim, o que eu digo. Eu sempre, quando eu estava fazendo psicologia, né, eu sempre associei as minhas atividades àquilo que eu queria fazer. Né? Então, por exemplo, quando eu fiz os estágios, eu fiz o estágio em psicologia jurídica. Todos 3 estágios em psicologia jurídica, os estágios básicos. Os estágios que eu queria trabalhar com a parte clínica, que são os estágios supervisionados, eu fiz os 4 estágios supervisionados. Por quê? Com isso, eu já estou ganhando tempo. Né? Eu vou praticando, vou aprendendo mais sobre o tema que eu quero ser no final das contas. Então, hoje, eu me considero um excelente profissional da área da psicologia clínica. Né? Tem gente que sai da faculdade formado em psicologia, aí diz, não, vou ter que fazer uma especialização para poder atender na parte clínica. Ou vou fazer uma especialização para atender na parte hospitalar.
quando você tem a oportunidade, pelo menos na UFAM, foi onde eu fiz, de se especializar ali com os melhores. Então, basta você direcionar. Então, eu recomendo, só uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. O tema pode ser aberto, tá? A única obrigatoriedade é que tenha, no mínimo, 6, não é só 6, mas que tenha no mínimo 6 entidades. Tá? Então, no mínimo 6 entidades. E, no máximo, 20 entidades. Não, Alice. Mais ou menos, Alice, mais ou menos. Tá? Porque aí você, no e-compre, você vai ter que ir lá sentar, fazer naquelas 2 horas que sobram. E tem que fazer. Se perdeu a aula, perdeu. E aqui não, você pode fazer agora, pode fazer amanhã de manhã, pode fazer na hora do almoço, pode conversar, discutir um momento, né? E a qualquer momento você pode me acionar ali no Telegram ou no WhatsApp, dizer, professor, estou com uma dúvida. Aí, vai e fala comigo. Tá, Alice? Engraçado, né? De vez em quando acontece isso. Tenho 2 turmas, eu tenho 2 Alices, uma em cada turma. Mas eu já dei todos os recursos. A aula gravei todinha, mostrando como é que faz o modelo entidade de relacionamento. Né? Usei uma ferramenta qualquer, mas você pode pegar, sei lá, qualquer uma. Qualquer uma. Eu peguei o Jamboard aqui e fiz. Dá mais trabalho? Dá. Né? Mas aí depois eu fui ensinar para vocês uma ferramenta, que é essa aqui do DB Design, né? Que ela é gratuita, você abre lá, eu abri hoje, claro, eu tenho já alguma prática em banco de dados, meu mestrado foi em banco de dados, mas meu mestrado foi em banco de dados em 1991, eu terminei em 94, foi meu mestrado em banco de dados. Então você faz ideia que 94 para cá são. Vamos pegar 91, né? 93, né? Para cá são quase 30 anos. Tá? Mas não são 30 anos na área de banco de dados, porque depois eu migrei para a área de rede de computadores. Então, eu não sei dessas novidades, dessas ferramentas, eu fui lá e pesquisei, olha, existe uma ferramenta para criar banco de dados online gratuita? Aí ele me deu isso daí e pronto. Assisti o vídeo, fui lá, o vídeo que eu passei para vocês hoje, assisti hoje, né? Peguei a ferramenta, criei minha conta, ainda agora há pouco, aí criei um projeto, aí fui fazendo manualmente para vocês. Né? Como eu fiz aqui, criei uma tabela, né? Alterei algumas coisas, é assim mesmo. Então, para a semana que vem, eu quero que vocês já formem. Se forem fazer o trabalho sozinho, façam sozinhos. Se forem fazer em grupos de 2 ou 3 pessoas, 3 pessoas. Professor, eu posso fazer em grupos de 4? Não. Grupos de 5? Não. Grupos de 6? Não. 1, 2 ou 3. Tá? E já vão montando, porque a aula que vem a gente vai falar de outro assunto, que é a linguagem de banco de dados. Para aí, então, a gente instalar um banco de dados, instalar saber fazer consulta, povoar o meu banco de dados, etc, etc, etc. Montar uma ferramenta, e aí vai dar tudo certo. Tá bom? Mas eu quero que vocês perguntem. Então, hoje é para vocês pegarem, descobrirem um tema, essa semana, né? E trazerem
Este SQL aqui, ó, vou mostrar de novo o que eu vou querer de vocês. Tá? Eu vou querer isto aqui, ó. Eu vou querer o modelo entidade de relacionamento, o modelo lógico, o modelo físico. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? É o que eu vou querer. Tá bom? Professor, tá certo ou tá errado? Não sei, vai depender da tua ideia, né? De como você modelou é que vai dizer como é que vai fazer. Mas é importante vocês partirem disso. Tá bom? Eu falo muito, né? Data da entrega, semana que vem. Segunda-feira, dia 11, véspera de feriado. Professor, mas não é ponto facultativo? Pois é facultativo. Eu aceito ou não. Não é obrigatório. Entendi. Tá bom. Não, sabe por quê? Porque a gente já perdeu a aula do 6 de setembro, né? E tem um monte de feriado, terça ou segunda-feira. E aí a gente vai entrar até final de dezembro. Aí vai apertar para vocês. Então é preferível que agora a gente tenha um esforço aí para a gente fazer essa aula nessa segunda-feira imprensada para poder a gente dar conta de tempo para vocês fazerem, ok? Tá? Então, é ganhar tempo. O objetivo aqui é ganhar tempo, não é tirar folga. Bom, deixa eu fazer aqui a chamada rapidinho, só para ver quem está aqui. Eu vi que o Abraão acabou de sair. Abraão, Alessandra, Presente, professor. Taveira, Alice, Anne Caroline, Presente. Anne Caroline presente. Beatriz Viana, Clara, Presente. Edson sou eu. Edwin, Presente. Luana, Amorim. Presente. Eu gosto dessa foto da Luana. Olha, o Abraão voltou só para dar presença. Matheus Silva. Patrícia Rodrigues. Presente. Raíza. Presente. Renata Gomes. Samara. Presente. Selma. Tássia Lorena. Tiago da Luz. Presente, professor. Vândila. Presente. Então, não se assustem, tá? Tentem fazer.